Meus caros amigos e amigas, um dos assuntos que gera muitas perguntas é exatamente sobre a morte. O que é a morte? De onde vem a morte? Como que o cristão tem que enfrentar a morte? O que vem depois da morte? Né? O céu, o inferno, o purgatório, o juízo particular, o juízo final, a segunda vinda de Cristo. Então, todos esses assuntos que a teologia chama de escatologia. Escatologia é uma palavra que vem do grego eschaton, que quer dizer os últimos acontecimentos. Na verdade, não são bem os últimos, né? São aqueles acontecimentos definitivos na nossa vida. Bem, para responder um pouco dessas dúvidas, eu escrevi esse livro, O Cristão Diante da Morte. Né? E aqui eu coloco exatamente isso. Por que a morte? Né? De onde vem a morte? O que vem depois da morte? Como enfrentar a morte? Como se preparar para a morte? Né? Deus determina a hora da nossa morte. Né? Quando a pessoa morre, às vezes, de maneira repentina, e tantas pessoas morrem assim, né? Por acidentes, por coisas desse tipo. Existe realmente vida depois da morte? Né? Os mortos podem aparecer a nós ou não? Enfim, toda essa série de problemas ligados a esse assunto eu coloquei nesse livro. Né? Aqueles que não acreditam na ressurreição, aqueles que não têm fé, eles acham que tudo termina com a morte. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que ressuscitaremos, né? Porque o Cristo ressuscitou, e o Cristo morreu, ressuscitou e veio ao mundo exatamente para isso, para destruir a morte. A liturgia da missa, né, especialmente quando celebra as exéquias de alguém, na missa de corpo presente, a encomendação de um corpo, a liturgia diz que com a morte a vida não é tirada, a vida é transformada. A gente passa simplesmente desta vida terrena para uma vida eterna, porque a alma, ela não sofre continuidade na sua existência. O corpo sim, o corpo apaga, o corpo vai para a terra, porque o corpo ele envelhece e ele precisa ser desfeito para ser refeito, por causa do pecado original. Mas a alma não, a alma como é puro espírito, a alma não dorme, a alma não para de existir e vai para Deus, e em Deus ela é julgada depois da morte. A carta aos Hebreus, capítulo 9, 27, é determinante. Diz assim, não é? Está determinado que cada um morra uma única vez e que em seguida vem o juízo. Né? O nosso encontro com Deus. Porque a alma saiu de Deus. Então, quando acontece a morte, que é a separação do corpo e da alma, isso é a morte. A alma volta para Deus. E aí ela tem o seu destino em Deus. A igreja nos ensina que a partir desse juízo particular, a alma pode viver eternamente com Deus já no céu, ter a chamada visão beatífica de Deus, ver Deus face a face, como diz São Paulo, ou então ela pode completar a sua purificação no purgatório, ou então se ela rejeitou Deus, veja, não é que Deus a rejeita, se ela rejeitou Deus, não quis saber de Deus. É uma das coisas muito interessantes que São Paulo diz na carta aos Romanos, Romanos 1, versículo 17 seguinte, São Paulo diz, ninguém tem desculpa de ser ateu. Por quê? Porque Deus se revela pelas criaturas. Deus não pode mostrar a sua face a nós, porque nós não temos estrutura física para ver Deus como Ele é, nessa realidade de vida que nós estamos aqui. A gente não consegue nem olhar para o sol ao meio-dia, e nem faça isso, porque você pode ficar até cego, pode queimar as tuas retinas. Agora imagina ver o Criador do sol. Jamais. Então Deus ele tem que se mostrar de maneira velada pelas criaturas. Né? E aí a gente vê o rosto de Deus ali. Então São Paulo diz que a gente não tem motivo para não crer em Deus. Por isso, há pessoas que rejeitam Deus radicalmente. Então não é que Deus a rejeita, ela rejeita Deus. Então, o que é o inferno? A pessoa viver sem Deus para toda a eternidade. É uma frustração terrível. Por quê? Porque a alma foi feita para Deus. Deus é a felicidade da alma. Então, todos esses assuntos que nós contemplamos aí, que tem a ver
com a morte, nós tratamos desse livro. E eu quero dizer a vocês que eu trato aqui com a exatidão daquilo que a igreja nos ensina. Aquilo que está, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica, aquilo que estão nos documentos da igreja, na Palavra de Deus, para que a gente tenha segurança.